Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Vida, infinitamente mais vida para você. Aqui quem vos fala é sua anfitriã Lilian. E para tudo agora, já se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, porque o conteúdo é relevante, você vai ser abençoado, abençoada. E para você abençoar outras pessoas, o Google precisa entender que isso é relevante, então é importante você dar o seu joinha, o seu like e se inscrever no canal, ok? E hoje o nosso conteúdo aqui, a nossa conversa vai estar muito interessante, vai ser um momento de falar sobre um testemunho de fé que tenho certeza que vai te edificar, tenho certeza que vai fortalecer sua vida. Você que está passando por luta, por dificuldade, ouvir palavras que encorajam você continuar buscando em Deus aquilo que, né, você precisa. Deus fala conosco. Então, hoje eu tenho a honra de estar aqui ouvindo o testemunho de uma irmã muito querida. Nós caminhamos junto aí já há muitos anos, que também é psicóloga e tem aí uma experiência muito grande em oração, intercessão, uma mulher de Deus, serva de Deus, e que eu tenho muita alegria aqui de apresentar, que é a Leusa. Seja muito bem-vinda. Olá, Lilian, obrigada, né, muito contente de estar aqui hoje, né, e para dar o testemunho, né, que me fortaleceu muito na minha caminhada. Aí. E também a gente está aqui junto com o pastor João Cordeiro. Vocês já sabem que é o meu marido, querido, amado. Olá, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de nós estarmos juntos e poder compartilhar um pouco aí da experiência, né, da nossa caminhada e poder ser útil aí para os nossos ouvintes, que Deus possa nos guiar, né, para compartilhar aquilo que está no coração dele e a nossa experiência de vida. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Aí, bom, vamos começar aqui. Essa é uma conversa onde que a gente quer ouvir o que Deus fez na sua vida, como Deus te abençoou. Mas para as pessoas que não te conhecem, né, queria contextualizar um pouquinho. Conta pra gente como é que foi aí a sua caminhada na sua conversão. Como que você conheceu Jesus? Como é que mudou a sua vida? Como é que era a sua vida antes de Jesus? Como que você andava e como que ele começou essa obra na sua vida? Bom, eu conheci Jesus, eu já tinha uns 40 anos já, né. Eu conheci, né, a igreja evangélica, né, a minha sogra, depois de eu ter casado, a minha sogra, ela participava, né, da igreja evangélica e, me despertou também a vontade de ir com ela para a igreja, né. Aí foi onde que eu conheci Jesus, né, e o evangelho, né, de Jesus, e gostei, né, e achei que ali era o caminho, né, porque eu sabia que existia um Deus que era todo poderoso, né, e que Uhum. ali eu ia encontrar com ele. Muito bem. E aí, a sua história na sua família também houve a conversão dos outros familiares, também se entregaram sua vida a Jesus por essa sua escolha? Sim, Ah, entregado. que bênção, né. Ali na vida, né, da Leusa, Deus já tinha um plano, né, Deus já tinha um propósito, porque toda a sua família entregou os seus caminhos para o Senhor. Então a gente já está contando o final da história, que é história é um final de bênção, muita bênção, é vitória aqui que a gente vai contar aqui hoje. Bom, hoje a gente está aqui para contar um pouco do seu testemunho. Sei que você tem muitos testemunhos, mas tiveram alguns episódios aí mais marcantes, né, na sua vida, nos últimos anos, depois de um longo período de caminhada com o Senhor, indo para a igreja, servindo ao Senhor, e houve aí um período em que Deus fez aí duas curas que eu queria que você compartilhasse com a gente. Primeiro eu queria que você contasse pra gente o que que aconteceu, né, em relação a uma cura emocional, um aspecto aí que tinha impactado sua vida, né, na sua adolescência, e que depois de tantos anos, o Senhor veio mostrar aquilo que te aconteceu
e te levou para um caminho, né, muito especial de cura, de restauração da sua vida. Conta pra gente o que que foi isso, o que que aconteceu na sua adolescência e o que que Deus te curou agora. Bom, na minha adolescência foi assim, com 15 anos, eu comecei a estudar, né. Antigamente a gente os jovens, trabalhavam, né, durante o dia e não podia estudar, né. Uhum, Então, foi, lançado o curso supletivo à noite, né. uhum, Então a gente trabalhava de manhã e estudava à noite, né. E um dia em sala de aula, uma professora de português, ela naquele dia ela acho que não estava no bom dia, né, então ela me pegou ali e ela lançou palavras sobre a minha vida, né, numa aula lá, a sala cheia, repleta, né, de alunos, ela lançou, algumas palavras na minha vida. E ela disse que, eu seria uma pessoa que não iria conseguir falar, sabe. Quando eu quisesse conversar, falar alguma coisa, eu não ia conseguir lembrar as palavras que eu precisaria, né. E como ela era uma professora, eh, eu tomei isso como uma verdade para minha vida, né. Uma verdade para minha vida, e aquilo entrou, assim, como um dardo inflamado, né, no meu coração, e eu comecei a ficar com medo de falar. Em reuniões, em grupos, eu ficava quieta, muda, né, com medo de não achar palavras e com medo de ser ridicularizada, né, assim como eu hum, fui nesse dia na sala de aula. Então uhum, peguei esse pânico, esse trauma. E se às vezes eu precisava, falar, aí eu adquiri um tique nervoso, sabe, eu começava a hum. piscar e ficava nervosa, com taquicardia e, né, suava muito, né, então eu procurava sempre fugir, né, de ter que falar. Mas você conseguia associar que foi isso ou, tipo, criou um medo em você que você nem sabia o que era e quando você se via numa situação de falar, vinha todos esses sintomas e esse medo? Você sabia que foi aquilo ali ou você, tipo, foi vivendo a vida e esqueceu que aconteceu e só tinha e carregava esse medo? Por um período eu lembrava, né, Hum, porque aquilo, ficou muito vivo dentro de mim, hum, né, mas depois por um tempo eu acabei esquecendo, né. Então o que que eu achava? Achava que eu era tímida mesmo, sabe, que não tinha talento, né, para falar. você se sentia incapaz? Me sentia, assim, incapaz, né, de falar, né, de me expressar, né. Então ficou tudo isso no meu inconsciente, E você tinha era na adolescência na isso que aconteceu? adolescência, Olha isso, né, então você vê uma situação onde um professor, que tem né, autoridade ele sobre a tem uma nossa vida. autoridade, né, um professor, uma pessoa que está à frente, né, por mais que você não veja, né, então isso pode acontecer com um pai, com uma mãe, qualquer pessoa que tem exerça alguma autoridade, ao momento que ela pronuncia uma palavra, né, no caso aqui, uma palavra de maldição, uma palavra negativa, como isso pode ficar preso na sua memória, e você levou isso por todos esses anos à frente. Passei 49 anos, né, nessa prisão, 49 anos, achando que eu era tímida mesmo, né, e que era incapaz, né, de chegar e expor, né, de me expressar, de Uhum, falar, sabe, de dar a minha opinião. Eu não uhum, chegava a dar minha opinião, eu sempre me escondia, me escondia, né, e uhum. fugia de algumas situações. E você tinha quantos anos nessa época que a professora falou isso? Tinha 15 anos, 15 anos. 15 anos de idade. Eu passei 49 anos nessa prisão. Sim. Eu fui me libertar já com 60 e poucos. Aqui a gente vê alguns princípios, e isso acontece, é muito comum na vida de muita gente, né? Porque aqui nós temos duas questões aqui, né? Uma questão tanto psicológica, tanto questões que a psicologia ela nos ajuda a entender, como questões espirituais, né? Porque questões de autoridade, né? Então, essas coisas elas andam juntas, né? Então, foi lançado uma palavra atingindo a nossa alma. Então, é uma palavra que foi lançada, ah, essa palavra atingiu a sua alma, tá, que desviou, né, todo os propósitos, ou todo o teu potencial, aquilo que você era capaz de fazer, aquilo que você era capaz de ser, capaz de realizar, né, isso te causou uma ferida, né, que te roubou todas essas oportunidades que Deus sonhou para você, né, e deixou de ser feito, deixou de ser realizado, né, através de uma simples palavra que foi lançada, né. Eh, e uma palavra que foi lançada por uma pessoa
que tem uma autoridade sobre a nossa vida, porque o professor, ele é uma autoridade, ele é uma referência, Uhum. né? E isso se agrava quando isso vai para os pais. Então, é muito comum a gente ver os pais lançando palavras, né, de destruição, palavras de maldição sobre a vida dos próprios filhos, né? Palavras de condenação que levam os filhos a essa cadeia, né, que impede muitas vezes da gente avançar. Então, oportunidades que muitas vezes você tinha, situações, circunstâncias que te eram lhe dadas, muito provavelmente você recusava, né? Você fugia, você evitava. Por quê? Por conta dessa cadeia. Ou seja, o potencial que existia em você, quando todos nós nascemos com potenciais, todos nós nascemos com dons e talentos. E esses talentos foram aprisionados emocionalmente, né? E isso a gente vê acontecendo em muitas vidas. E aí você. E Então. como é que foi essa transformação ao ponto de você chegar aqui hoje, né? Tá aí falando no microfone, tá aí É, falando. a vitória já chegou. Agora eu quero É, entender isso. Como é que você detectou isso? Qual foi esse processo? Se demorou tanto tempo e todo esse tempo você já caminhava com Jesus? Como que foi isso? então, como eu falei, né, eu me escondia, né, atrás das É, pessoas, perdi muitas oportunidades na vida, né, de me expressar, de me colocar. Então, isso era normal, né? Não é, era normal para mim, né? Então, aham, eu tinha que buscar, né, reverter isso, né, na minha vida. E o que aconteceu? Uma vez foi que eu fui convidada, né? Depois já de certo tempo, eu fui convidada para pregar numa igreja, levar a hum, palavra numa igreja, né? uhum. Aí quando a pessoa me convidou, aí eu até ri, sabe? Eu falei, ah, não, quero ver eu ir, né? Eu falar, né, em público, numa igreja, levar a palavra, a pregação, né? Se era difícil para mim falar, né, num ambiente, né, com algumas pessoas, imagina numa igreja cheia, né? Aí essa pessoa falou, não, mas você prepara uma palavra e depois você traz aqui, tá bom? Falei: "Tá, né, não vou duvidar", né, falei: "Se Deus, né, fizer isso por mim, meu Deus, vai ser uma transformação na minha vida", né. Uhum. Aí, Deus me pediu nesse período, Deus me pediu um jejum. Então, mas aí Deus te pediu jejum em função do convite que você recebeu para a igreja e o medo que você sentiu, foi isso? Olha, você sabe como que Deus trabalha na vida da gente, né, Hum. quando ele fala alguma coisa que você está, né, posicionado a se submeter a ele, você obedece, né. Mas eu não sabia que estava relacionado. Então, mas assim, eu achei interessante isso que você está contando pra gente. Então, alguém te convidou, Sim, né, para fazer você cumprir algo pela palavra de Deus que você teve algum medo, mas você disse: "Tá bom, se é Deus que tá falando, Deus vai fazer um milagre aqui". E aí, nesse período, Deus virou e falou com você para você entregar um jejum, foi isso? isso. Olha, gente, que tremendo, sabe? Uma coisa assim que eu vivo e experimento, assim, quando você se posiciona em fé na palavra, né? Mesmo que a gente se sente assim em cadeia, se sente preso, limitado, mas quando você toma aquilo, não, se Deus diz que eu sou curado, se Deus diz que eu sou liberto, né? E você se posiciona, aquilo que, mesmo que esteja te travando, enfim, de alguma forma tem alguma cadeia, o Senhor mesmo trabalha para cumprir a palavra dele. Porque é a palavra dele. Isso que eu acho um aspecto muito interessante do testemunho da Leusa, né? Ela se posicionou, né? Ela não voltou para trás, apesar de ter sentido medo, apesar de tudo. E é maravilhoso, porque Deus é um Deus que fala, é um Deus vivo. Quando ela se posicionou, Deus falou, Deus me encheu ela de coragem na hora. O que que Deus falou? Me entregue um jejum, me entregue um tempo de oração, me entregue um tempo de consagração. E isso é um aspecto que eu queria depois a gente explorar aqui nessa conversa, a importância de ter esse tempo de consagração. Como é que foi esse jejum? O que que Deus te pediu nesse jejum? Aí nesse jejum Deus me pediu, né, 40 dias, né, para buscar a face dele e me deu a palavra em Joel, né, Joel 27. Então, Deus fala que ele vai nos tirar, né, daquela posição de humilhação, de vergonha, né, e vai ser uma transformação, né, na nossa vida, né, Um tempo de um tempo de restauração. restauração. Ah, Joel 2 que ele fala, né, depois e é muito interessante isso também, essa revelação, porque esse é o capítulo 2, se não me engano, de Joel, que o povo, né, que tinha Israel na época ali,
se virado contra Deus, enfim, ele pede um jejum, uma consagração, um momento solene onde venha toda a comunidade e se consagrem em jejum e oração. E então eu restituirei os anos roubados pelo devorador, né, o migrador. Que tremendo, assim, nossa, né, a gente tá aqui conversando, eu não sabia desses detalhes todos e Deus tá aqui vivo falando entre nós, né, então se cumpriu. Então, assim, gente, é isso que eu acho interessante da gente estudar e buscar entendimento, né, que aquela profecia que era para Israel, ela se cumpriu e parte que também se cumpre em Pentecoste com o derramar do Espírito Santo em Joel 3, mas que também ainda se cumpre nos dias de hoje, né? É a mesma palavra, é o mesmo decreto, e Deus te deu essa palavra, você jejuou, Deus te prometeu essa restauração. E o que que aconteceu nesse momento de jejum aí? Então, aí antes de terminar, né, essa entrega do jejum, aí teve um dia que foi a glória de Deus na minha vida, né. Aos, Hum, os 38 dias de jejum, né, onde eu fui entregar, esse dia ao Senhor, e Deus veio com a glória dele sobre a minha vida, sabe, assim, tirando me fez lembrar, né, que eu já tinha esquecido desse dia que tinha acontecido com essa professora, né, na escola. hum. Já não me lembrava mais, né, que a gente não vai ficar lembrando todos os dias, né, esses anos Sim, todos, né, aquelas exatamente. palavras. Então o Senhor me trouxe à memória o que havia acontecido naquele dia. Hum. Aí eu me arrependi, pedi perdão e falei: "Senhor, eu não sei, né, se essa pessoa ainda vive ou não, mas eu quero perdoá-la, quero que o Senhor a perdoe também, Uau! né, e que a gente possa viver, né, os planos que o Senhor tem para nossa vida". Ai, que lindo. Então Deus veio, sabe, assim, e tirou aquele peso de cima das minhas costas, porque era um peso que eu estava. E ele falou: "Acabou, acabou o seu tempo de cativeiro". Aleluia. Né? Você não tem mais medo, você não tem mais vergonha para falar. Agora você vai falar, você vai para o ID, né? Para aquilo que eu tenho para sua vida, né? Que lindo, que tremendo, né, essa e você vê, né, isso que a gente fala, né, nos nossos trabalhos aí de seminário, de de feridas, né, que estão nas nossas memórias há tanto tempo, e que a gente nem sabe que a gente tem isso, né, essa memória, e no fim a gente vê o mundo de acordo com o que a gente entende dele, só que a gente não sabe por que que a gente entende o mundo desse jeito, por que que a gente tem essa ótica. E Deus mostrou então ali que você, né, assim como eu tô com o meu óculos aqui, você estava com um óculos errado, né, com uma Uhum, lente errada. exatamente. E que tremendo isso, tremendo. É. Aí depois, né, eu pensei até que essa irmã que havia me convidado para pregar na igreja, Hum. havia já se esquecido, não ia mais me chamar, sabe? E eu estava tranquila, né? Pra você estava de boa. Tava de boa, né. Aí, quando foi um belo dia, ela me mandou, né, uma mensagem e disse que tinha um dia lá, se eu aceitava, né, ir pregar lá. E eu, né, como você falou, né, aceitei de boa, sabe, sem aquele medo, sem aquele pânico, sem temor, sem nada, né. O próprio Espírito Santo, o fluido do Espírito Santo, né, me trouxe paz, né. Que lindo, que tremendo. Até assim, tô lembrando uma conversa que nós tivemos, inclusive aqui com o pastor João também, falando sobre esse trabalho, né, do que a gente tem buscado trazer o entendimento da psicologia e da fé conjuntamente, para ajudar as pessoas em relação a pessoas que estão presas, né, e não conseguem se libertar. E que elas precisam, né, de alguém para ajudar a mostrar aonde está aquele momento da vida dela que pode ter bloqueado, né. E aqui, no meio da oração, próprio Espírito Santo veio falar com você. E acho que é interessante a gente, né, lembrar desse aspecto do psicólogo, né, que num momento de terapia, numa conversa, traz isso, né. É,
que a gente sempre fala nos seminários, né, é que assim, o nosso propósito é utilizar as ferramentas que Deus nos deu, né, a ferramenta que Deus deu ao homem, que é a ciência, que é o conhecimento, né. Nós temos conhecimento bíblico, mas, Deus também deu outros conhecimentos, né, e entre eles a psicologia, né, que Deus vem cada vez mais dando esse conhecimento ao homem. Somar essas 2 coisas, né, nos ajuda a acelerar esse processo, entender as origens, dividir as coisas. Porque muitas vezes a gente dá as costas para aquilo que foi criado por Deus, né. Nós olhamos só para o lado espiritual e não olhamos para a ciência. Ah, isso aqui é uma questão da medicina, isso aqui é uma questão de ciência, nós olhamos só para o espiritual. Mas as 2 coisas se completam. Eu costumo dizer que, dar o exemplo da cebola, né. Eh, Quando a gente vai fazer uma terapia, a gente vai descascando aquelas camadas da cebola para Uhum, tentar chegar até o ponto. Só que são uhum. tantas variáveis que às vezes é difícil. Então a terapia ela leva muito tempo, tá, para a gente conseguir, chegar naquela camada e muitas vezes a gente chega no lugar errado e aí tem que recomeçar e enfim. Então o que é interessante é que nós fazemos um um trabalho, não só fincado, apoiado no conhecimento humano, né, mas no pai da ciência. Então nós levamos em consideração todas as questões, né, da psicologia, mas somos direcionados, guiados por aquele que criou toda a ciência. E isso nos Amém. ajuda a acelerar esse processo, né. Uhum. Porque qual foi o processo aqui que nós vimos, né, no testemunho da Leusa? Ah, foi uma cadeia do medo, né. Foi lançada uma palavra que gerou medo, e esse medo aprisionou, né, ela por todos esses anos de vida, como ela testemunhou aqui, e impediu ela de cumprir sonhos e propósitos, né, que Deus tinha para ela. Até o momento em que Deus conseguiu, né? E eu costumo dizer que quando você tem o pai da ciência, você não precisa descamar a cebola, ele vai direto ao ponto, sem precisar tirar todo aquele processo penoso, dolorido, né, para chegar até o ponto aonde a ferida foi aberta. E Deus vai lá e cura, né. E agora a gente entender muitas vezes o que é, depressão e o que é opressão, ou seja, o que são questões espirituais e o que são questões psicológicas. E andar com o pai da ciência nos ajuda a chegar nesse caminho de forma, eh, mais simples, né, descomplicada e com mais eficiência. É É isso. isso que Deus faz. E isso é muito tremendo, né, que hoje, né, a Leusa que está aqui testemunhando, já tinha falado isso, mas para você lembrar, ela também é psicóloga, né, e depois, apesar de todo esse medo e tal, né, Deus, né, foi te amparando para você passar por todo o processo, afinal estudar requer coragem, né, para fazer suas provas, para se apresentar. Eu sei como é que foi a história do TCC, né, para apresentar. É um parto, foi um parto. Aquele medo de se apresentar e Deus já estava preparando. Mas, assim, enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava até pensando, né, que tremendo potencial que a gente tem, né, de juntar esses chamados, o estudo, a direção do Espírito Santo, porque você viveu todo esse tempo, não sei por quê, se foi uma situação financeira, se foi ou porque você não acreditava que poderia trazer resultado, uma terapia.
Não sei se num momento que você passasse com um psicólogo, uma pessoa, né, também com um coração de Deus, enfim, para ajudar a conversar sobre isso, para te identificar, mas Deus que está no controle de todas as coisas, te preparou, né, é o psicólogo dos psicólogos, que é o próprio Espírito Santo que te conhece, Isso. né. Mas é muito legal isso, né, que nem o pastor João estava falando, da gente ter a oportunidade de ter profissionais, eh, com esse entendimento para ajudar a conversar com as pessoas, porque esse diálogo, né, pode ir trazendo à luz de oração, né, o que é a direção do Espírito Santo de que te causa esses traumas, né. Então é muito muito legal de, poder ver aqui na prática, né, a Sim, junção do entendimento da ciência, mas sempre dependendo do Espírito Santo para nos guiar, né. sim, mas para mim era difícil, sabe, falar isso para as pessoas. Hum, Nem os meus irmãos sabiam do que eu havia passado. olha, Quando foi, né, nessa época dessa libertação, desse jejum, eu havia comentado com os meus irmãos, e eles falaram: "Nossa, mas você nunca me falou nada". olha, Eu tinha vergonha, olha temor, isso. medo, né, e não falava para ninguém, entendeu. Por isso que, né, na época eu não procurei ajuda profissional. Uhum. E isso, né, eu acho esse testemunho tão lindo para te encorajar, você que está assistindo a gente, para que isso se torne, assim, um testemunho de coragem para você assumir, né, a sua fragilidade diante de Deus, né, diante daquele que te criou, que te formou, e buscar ajuda com profissionais, né, que trabalham com ética, e você que tem uma se você é cristão, buscar ajuda de um profissional cristão que, além de trazer a ciência, como o pastor João colocou, também tenha um propósito de oração, de direção, porque, eu acho esse aspecto que o pastor João colocou, ele é muito muito interessante, assim. A gente ficar sempre ali tentando encontrar o que é que ocasionou isso, aí a gente fica lá conversando e terapia, 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 e a gente não enxerga, mas o Espírito Santo que sabe, né. Então, assim, a gente teve outras conversas com outras pessoas que também fazem parte do nosso ministério, né, do Tree of Life, que fala sobre esse momento de cura, né. O que que é isso? O que que é isso cura? E a gente trazer a oração e o entendimento da psicologia, e a luz da palavra de Deus, de buscar uma direção, assim, que isso fortaleça você que estava nos ouvindo a buscar essas coisas. E é importante a gente colocar aqui, ninguém nasce com traumas Uhum, emocionais. uhum, Pelo menos não é esse o propósito de Deus. Você pode, sofrer traumas, até mesmo no nascimento, até mesmo, na sua gestação, mas não é esse o propósito de Deus. uhum, Portanto, traumas emocionais, ele tem um propósito, de distorcer, de inibir sonhos, propósitos de Deus na sua vida. Porque nós não nascemos por acaso ou viemos a esse mundo só para desfrutar, só para passear. Nós somos gerados para propósitos, uhum. para que as coisas aconteçam. Propósitos que estão no coração de Deus, propósito na sua vida e propósito na vida de outros. Só que muitas vezes, para que isso não aconteça, traumas são gerados. Então, traumas emocionais não é algo de Deus. Não nasceu no coração de Deus. Sim, ele tem a ciência, né, a psicologia, todo o conhecimento humano para nos ajudar nessa questão, mas ele próprio também, como pai da ciência, pode nos ajudar a nos curar dos traumas. Uhum. Amém. Que tremendo. Né. E, enfim, aí desse propósito, enfim, nesse jejum, você vivenciou isso, agora só conta pra gente, você pregou lá na igreja, como é que foi? Conta a vitória também, né. Ah, consegui sim pregar, nossa, foi tremendo, foi maravilhoso. Ai, que Deus deu a bênção, que direção, deu a linda. palavra ali, né, e eu senti nesse testemunho, eu nessa pregação, né, que eu Hã. levei também esse testemunho, Aham. né, e compartilhei com os irmãos, né, tudo que eu havia passado, né, e eu creio que foi também um divisor de água ali para as pessoas que estavam ali que ouviram, Amém. né.
E é a unção que despedaça o jugo, né. Amém, É, essa é a foi verdade. despedaçado, né, esse jugo da minha vida, né. Então quando eu, ministrar, né, quando eu vou ministrar, aconselhar, né, falar com alguém, então essa autoridade, né, que Deus Essa me deu, unção. essa unção da autoridade que despedaça o jugo, né, que está sobre a minha vida, né, também venha sobre outras vidas, e Amém. seja despedaçado também todo o Amém. jugo que É tem na i alma, né, dessas amém. pessoas. É isso aí, que tremendo. E depois dessa experiência, eu queria que você compartilhasse com a gente também as experiências que você teve num momento assim, né, também no até recente, né, de que você enfrentou uma enfermidade séria, esteve próxima, né, ao óbito, né, e tá aqui viva, firme e forte, porque nós já estamos vendo o resultado aqui. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa história, como que conta aí, testemunho. Então, quando acho que foi o ano de 2021, mais ou menos, eu comecei a ficar muito, eh, doente, né, muito debilitada, não conseguia, comer, e fui ao médico e fui diagnosticada com pedras na vesícula, né, e a partir daí então, né, fazendo todos os processos, né, de exames, né, para poder fazer uma cirurgia, né. Só que essa cirurgia estava demorando, né, muito tempo, e eu ficando debilitada cada vez mais, cada dia mais, né, com fraqueza, sem poder comer. E compartilhei com as irmãs de oração, né, com você, com a Lília, com a Priscila, né, o pastor, com a igreja, né. Então a igreja começou, né, a orar pela minha vida e pela minha saúde, né. E eu recebia também, orações diárias, né, sua, né, da Priscila, e, eh, orações, né, da palavra mesmo, né, para cura sobre a minha vida, mas eu achava, assim, demais, sabe. Eu pensava: "Nossa, por que que elas estão, né, todo dia, né, profetizando cura sobre a minha vida, se eu estou só com uma simples, infecção, né, na vesícula, né. Vai ser uma Hum. cirurgia simples e tal, né, Uhum. e vai ser simples e não precisa ficar orando tanto assim", mais ou menos, sabe. Essa é Fica boa. fica "Por que tá tranquila. orando tanto por mim? Ei, que Fica histó" a cirurgia é simples, né. Se eu comentava com alguém, né, qual era o diagnóstico do médico: "Ah, é pedra na vesícula". "Ah, então você vai ser operado e no mesmo dia você vai para casa", sabe. Hum. Então, né, eu acreditei nisso, né, que estava com pedras na vesícula, então falava para as irmãs: "Olha, fica em paz, não pre né, fica em paz, tá, que vai dar tudo certo", né. Mas teve uma questão que Deus falou comigo um dia, ele falou assim que eu ia, passar por uma porta de fogo, Hum. e uma das portas que eu ia passar seria a porta da enfermidade. Aí quando Deus começou a falar, né, o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração, aí eu comecei a pensar e falei: "Nossa, enfermidade". Aí comecei a pensar naquelas pessoas que ficam super debilitadas, né, quando estão Hum. enfermas. Aí pensei: "Nossa, imagina eu numa situação dessa". Aí falei: "Ó Senhor, eu não tenho estrutura para isso, né. Se for possível, né, que não aconteça comigo, mas se for a tua vontade, né, então seja feita, né, a sua vontade". Aí comecei nesse processo, né, como eu falei, né, de ficar muito debilitada, ia para médico, fazia exames, e a cirurgia não era marcada, ficava esperando, né, a data de marcar a cirurgia e nada, e foi um processo bem longo, né. E eu cada vez mais ainda debilitada, né, eu cheguei a perder quase 30 quilos. E ela ficou bem É. magrinha. Aí o médico falando que estava tudo bem com os meus exames de sangue, né, que eu poderia operar, e tal, mas essa a operação nunca chegava o dia. Aí teve um dia que a Priscila falou: "Você não quer passar
por um outro especialista para Uhum. ouvir uma terceira opinião. Aí é claro que eu não queria, que eu estava tão debilitada, eu queria ficar no meu cantinho lá em casa, mas aí aceitei, né, a proposta dela. Aí ela mesma agendou o médico, aí eu fui, né, nesse doutor, aí mostrei, levei os exames que eu tinha, e lá ele olhou nos exames e falou assim: "Olha, o caso da senhora, a senhora precisa ser, internada urgentemente". Aí, sabe, Hum. eu falei: "Nossa, mas por quê?", né, e estava com meu marido, aí ele ainda falou para meu marido: "Olha, você cuida dela, viu, porque é para ontem", né. Aí esse doutor já queria que a gente saísse lá do consultório dele e fosse direto Para o pro hospital. hospital. Falei: "Não, Se vou". assustou, falou: "Que história Falei: é "Não, essa?" eu vou para casa, calma, né". Hum. Aí, quando cheguei em casa, aí passei, né, bem mesmo. E quando foi no outro dia, eu falei para meu marido: "Ó, me leva para o hospital", né. Aí chegando no hospital, o médico examinou, pediu alguns exames e naquele dia mesmo eu fui internada. Fui internada com pedras na vesícula, né, mas, eles iam fazer, um procedimento cirúrgico, né, endoscopia, e o procedimento não foi concluído nesse dia, né, que eu fiz esse procedimento. Voltei, eu estava internada, voltei, né, para o quarto. E marcaram outro dia, né, para fazer outro tipo de procedimento, mas aí já fizeram uma biópsia, Uhum. né, para saber o que que era. E nisso foi diagnosticado um câncer no estômago, Hum. né, um câncer raro, que eu não lembro o nome agora Uhum, para uhum. dizer. Mas, resumindo, o médico falou que esse procedimento, essa cirurgia, ia ser muito arriscada, porque eu estava muito debilitada, bem debilitada, e eu poderia não resistir na mesa de cirurgia, né. Ele me deu 3% de sobrevivência, 3%. três por Uau. cento, 3%, né. E nesse dia que ele falou isso, eu já não estava internada, eu já estava de alta, né, então estava voltando para casa. Então eu fui para casa e eu chorei, né, o dia todo e a noite inteirinha, chorando. Pensei, falei: "Meu Deus, acabou para mim", né. Você achou que ia morrer? Achei que ia morrer, é morte, acabou para mim, né, Já foi só até aqui, acabou. com 3% de Três por chance cento de vida. é. O que eu eu vivi, o que eu fiz, né. Agora não dá para fazer mais nada, acabou. Né, meu marido tentando me consolar, mas como que vai consolar, né, ele também Hum. precisava ser consolado, né. Hum. Aí chorei a noite toda. Mas quando foi de manhã, olha, como a palavra de Deus diz, né, que as misericórdias do Senhor se Se renova a renovam a cada cada manhã. amanhecer. Aí quando foi de manhã, eu abri os olhos, aí que eu lembrei? Dos 3% que ele falou, a probabilidade de 3% a senhora pode ser curada e ter uma vida normal. Aí eu me agarrei nesses 3%. E falei: "É nesses 3% que eu vou me agarrar e vai dar Amém. tudo certo". E Hum. lembrei que Deus tinha Ah, falado que eu ia passar pela porta de fogo, né. Eu não olha. sabia como que era, Ah, né, as irmãs já estavam orando lá, né, acho que Deus já tinha tocado no coração delas, né. você achou que era uma porta larga, né? É, Sabia que era tão não sabia estreita que era assim. tão estreito assim. Aí, eh, tentei, né, me recuperar lá, né, com os remédios e tudo, né, com a medicação. E me internei no ano passado, no Dia das Mães, eu estava me internando para fazer essa cirurgia. Dia Hum. das Mães, hein, foi quietinha, E né, detalhe, era tudo, atendimento público no atendimento SUS. público, é. Por isso que a cirurgia, né, estava demorando tanto assim, mas não era para fazer, né, É. essa cirurgia da vesícula, porque se eu tivesse ido fazer a cirurgia da vesícula, né, acho que Uhum. eu já teria, né, morrido Uhum, ali mesmo, uhum. né. Hum. Então depois, né, eu fiz essa cirurgia no ano passado, né, no Dia das Mães. Aí quando eu estava na antessala, né,
cirúrgica, né, antessala cirúrgica, né, Uhum. eu estava ali na maca, quietinha, né, já estava tentando me acalmar mais ainda, aí eu recebi a visita do Espírito Santo. Ai, que O Espírito lindo. Santo veio do meu lado para me acalmar e falou: "Olha, fica calma, né, tenha paz, porque quem vai fazer a sua cirurgia sou eu". Ai, que lindo. Aí você imagina, eu já entrei na sala de cirurgia, né, É, louvando, adorando a Deus. Isso tá me lembrando, né, aquela perseguição, né, dos cristãos que, né, eles sendo lançado, ou para ser comido pelos leões ali, né, como um divertimento para os romanos, ou quando eram lançados nas cadeias e que eles, né, não estavam, a Bíblia mostra lá que eles não estavam lá falando: "Ah, Jesus, me liberte", eles estavam adorando, né. E aquela adoração, porque confiavam naquele processo, confiavam a quem pertenciam, aquilo quebrou cadeias. Isso. Ismês, e aí? Aí você entrou lá já. Aí entrei, passei 8 horas lá na mesa de cirurgia, né, eh, e o médico havia falado que eu teria que passar se eu não se eu sobres se eu sobrevivesse, né, a a cirurgia ali na mesa de cirurgia, eu teria que passar 15 dias na UTI, no mínimo, ia passar 15 dias na UTI. Uhum. Aí, 6 horas da tarde eu fui pra UTI, e quando foi no outro dia 10 horas da manhã já estavam me levando para o quarto. Nossa, mas Então porque tinha tido o quê? Uma melhora, era isso? sim, foi tudo tranquilo, foi tudo no né, foi o Espírito Santo que me operou, é, né. Aleluia. Então, no outro dia 10 horas da manhã eu estava indo para o quarto já. Ai, que lindo. Aí o médico falou para mim: "Olha, dona Leusa, correu tudo bem, eu não quero ver a senhora sentada, né, na cama, a senhora tem que caminhar". Eu estava fraca, fraca, mas eu precisava caminhar, sabe. Até a equipe médica, né, que estava cuidando de mim ali, se oferecia, né, para caminhar comigo ali no hospital, né, porque foi uma cirurgia complexa, né, teve que tirar parte de, né, alguns órgãos, né, reconstruir todo o intestino, né, então não podia ficar, né, parada, tinha que se movimentar para poder fluir, né, ver se estava tudo certo, né. E fiquei ali, né, alguns dias, né, me restabelecendo, aí me deram alta, fui para casa, e esse foi um grande milagre de Deus Ai, que na minha tremendo, saúde. que que tremendo. bênção, que É, testemunho lindo, né? E fica aqui o testemunho, como diz, né? Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Amém. né? E assim, ela tá contando aqui, gente, porque a gente não cabe num podcast aqui, a gente fica de olho no relógio, mas assim, tem tanta coisa linda e mais umas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com você, para fortalecer a tua fé. Nós visitamos a Leusa no hospital, o João e eu, né? E aí você chega no hospital, porque assim, aí você fala: "Ah, tô lá no meu quarto". Não, chega lá, tinha mais o quê? Umas 4, 5 no quarto, né, Leusa? é, E assim, era um tratamento humanizado, enfim, tal, mas, né, com uma certa precariedade ali, enfim, né. E quando a gente chegou ali, né, que a gente viu a Leusa, assim, tão magrinha ali, né, e debilitada, e, né, no meio daquele quarto, tal, a gente chegou lá para visitar, e ela falando que estava testemunhando para as irmãs que estava tudo lá no quarto, né, que chegando pessoas com enfermidades muito sim, sérias, foi. e que uma inclusive que ela foi lá e evangelizou ali, né, pregou, a gente esteve naquele dia, orou com ela, né, que tinha uma que estava bem perto, assim, da parede, né, e a gente ali, né, em oração, ela, né, entregou sua vida para Jesus, e poucos dias depois ela acabou falecendo, né, Foi. uma senhora que estava ali. Então, assim, quando, né, você tá firme em Deus, gente, quando você confia no que Deus está fazendo, Deus não está só te salvando,
Deus está te salvando, te levando para um lugar tremendo, e aonde você passa, você carrega a glória de Deus, você carrega a cura, você carrega a palavra de vida. E onde a Leusa passava, por mais debilitadinha que ela estava, gente, meu coração ficou partido, não podia falar isso para ela, né? Se eu falasse aquilo para ela lá ali, ela aí que a bichinha ia murchar. Mas, gente, eu olhei e falei, meu Deus, eu pedi a força, quando eu vi a Leusa lá no hospital, eu pedi a força do Espírito Santo para ficar lá. E o Senhor foi fortalecendo, e a gente foi falando ali, né? Mas assim, eu via, né? Como que Deus movia no coração dela, e ela ia lá conversando com as pessoas e levou salvação. Aonde o inimigo vem, né? Falando, ó, você tem 3% só, né? Onde as pessoas vêm e dizem, não, isso aqui tá acabando. Deus tem uma porção que te transborda no impossível, que te renova na hora que tá no fim. Então, ali, né, eu queria deixar esse testemunho, né, o João tá aqui comigo, a gente orou lá junto, né, naquele dia, e Deus carregou, né, não só vitória para você, mas vitória para as pessoas que estavam do seu lado. Quando a gente vence pra gente, pra nossa família, pra nossa casa, porque as pessoas, porque você carrega o perfume de Jesus, a Amém. glória de Jesus, a unção de Jesus. Isso é maravilhoso. E outra coisa que eu acho também muito interessante de contar dessa história é que no dia que ela passou por essa cirurgia, Deus me colocou, né? Isso quando a gente estuda intercessão, existe, né? Intercessão, a palavra original, a palavra paga, né? Ali a palavra original do texto bíblico é paga, que é peso. E Deus, no dia da cirurgia, né, da Leusa, me colocou esse peso de intercessão. E quando eu fui orar, para quem não sabe, eu sou advogada, né? E sei o que é estar diante de um juiz, eu sei o que é peticionar em nome de alguém para colocar ali o seu direito, de acordo com a lei, né? A gente pega a lei e peticiona para o juiz, ó, a lei é essa, né? Tô dizendo aqui de uma forma não técnica, por favor, não tirem do contexto aí para falar, Lilian, o que a Lilian está ensinando de direito, que eu não estou falando de direito. E nesse dia que eu fui orar, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Mas ele coloca em cima de cada um de nós um peso de intercessão, né? E no dia dessa cirurgia, Deus tocou no meu coração, ele mesmo coloca isso, né? E eu orava, eu sentia que eu estava diante de um tribunal, levando, né? Eu falo, me emociono, né? Como se a Leusa fosse, né, a minha cliente. Mas é muito mais que isso, porque eu estava tratando algo no reino de Deus. E naquele dia, né, eu levava a causa da Leusa diante do juiz, né? E falava, apresentava ali, Senhor, é tua serva que ora, tua serva que se levanta, né, que intercede. Quantas vezes ela intercedeu por mim, pela minha casa? E fui trazendo e o Senhor ia colocando, né, as obras. Não porque a gente ia perfeito, porque a gente não pede algo para Deus pelo que a gente fez, mas é meu coração, sabe? Então, ali apresentando o coração de Deus e declarando, mas Senhor, o Senhor disse que pelas tuas pisaduras somos sarados, somos curados. Então, Deus te levanta em ousadia na palavra dele para levar cura, para interceder por cura. E eu tive uma experiência muito tremenda em oração e intercessão por conta da vida da Leusa, né? E eu nunca ia imaginar que a gente ia ter um podcast, olha só, para contar isso aqui. E Deus já tinha visto isso, né? Então, quando Deus colocar algo, né, em oração no seu coração, para o que você está fazendo e ore, porque é uma responsabilidade. Quando Deus toca seu coração para orar por algo, ore. E quando a Lisa fala aqui que eu não sei por que elas oravam tanto por mim. Era o peso que Deus já colocava, né? A Priscila tá aqui nos bastidores. Depois um dia nós vamos já ter um episódio só com a Priscila. Vamos falar só com a Priscila. Vai ser bênção. Vai ser bênção, tem um monte de história, tem um monte de testemunho. E, né, a gente orava por quê? Porque era Deus que colocava, né? Ele já estava vendo todas essas coisas. É tremendo demais, é maravilhoso. O mérito, né, é todo de Deus, né? A gente se posiciona, fica nas mãos do Senhor e Deus vai fazendo a obra, né, para cumprir, né, o plano dele na nossa vida. Amém.
Amém. E é isso, Deus nos cerca com a sua mão de poder, de graça, de amor, né, todo o tempo, para nos livrar, como diz a palavra do Senhor, das setas, né, das flechas que voam ao meio-dia, que tem um objetivo, que é atingir a nossa alma, ou seja, destruir os sonhos de Deus, o potencial de Deus em nós, né? E aqui hoje nós ouvimos aí um testemunho, né, de como uma das formas, né, entre as diversas formas, né, como muitas vezes o inimigo da nossa alma, porque existe o inimigo da nossa alma, né? Inimigo do quê? Inimigo dos sonhos de Deus, sonhos que Deus teve para nós, né? E como muitas vezes ele atua para que propósitos pelos quais nós fomos gerados não se cumpram. Então, muitas vezes hoje, nós estamos numa posição e numa condição que nós fomos conduzidos, enganados, né? Nossos traumas, as nossas feridas nos levaram à posição que nós estamos hoje. E Deus quer nos resgatar, endireitar as nossas veredas, ou seja, os caminhos que foram eh, tortos, que foram desviados, para que ele volte ao plano, porque ainda dá tempo. Porque Deus Amém. é o Deus do tempo e ele Hum, pode redimir o tempo que foi roubado, Eu nos creio. livrando e nos libertando e curando de traumas emocionais. Amém. Que lindo. Nossa, que lindo. Que tempo gostoso, precioso. Que tá chegando no fim, tá chegando no seu finzinho. Muito obrigada pela presença aqui, Ileusa, meu É isso marido. aí, você que não deixou ainda o seu like, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para você receber aí, acompanhar a gente, né, Uhum. conhecer melhor esse trabalho e entender o que Deus tem feito. É isso aí. Se inscreva agora, já dá um joinha para você continuar recebendo todas as notificações e para que isso chegue a mais pessoas. E nos vemos numa próxima. Tchau!